O tempo é o melhor presente que podes dar ao teu filho. Esta é a norma mais importante do Código Parental. Eu sou a Marta Esteves, advogada e consultora de direitos parentais. Aqui explico-te os teus direitos de forma simples e prática. E trago-te conversas para te inspirar a viver a parentalidade com mais leveza e confiança. Vamos a isso? Olá, bem-vindos a mais um episódio do Código Parental. Natural de Braga, mulher, mãe de 2 bebés arco-íris, mas de 4 bebés nos braços. É médica desde 2013 e médica de família desde 2019. Autora do livro Do Bem-Estar e Saúde da Mulher, com presença digital há mais de uma década, é responsável pelo projeto de educação para a saúde Momento Médico, disponível no Instagram, YouTube e em podcast. É também dinamizadora da página Dinis Come Feliz, que começou com partilhas e registro diário da introdução da alimentação complementar do seu filho mais velho, o Dinis, e que dá nome à página. E agora com registro e partilha da introdução da alimentação complementar do Benjamin, o filho mais novo. Com esta apresentação, de certeza que já sabem que temos hoje connosco no Código Parental a maravilhosa Nádia Sepúlveda. Bem-vinda, Nádia. Obrigada por estares aqui connosco. Olá, obrigada eu. É sempre um gosto vir conversar um bocadinho, sobretudo com uma profissional de referência como é a Marta na área da parentalidade. Olha, neste podcast, com os meus convidados, vamos criar oficialmente o Código Parental, em que cada um contribui com uma norma obrigatória. Por isso, no teu caso, se pudesse incluir uma norma obrigatória no Código Parental, qual é que seria? É assim, para mim, o que eu incluiria de certeza era a licença para os 2 progenitores até aos 12 meses. Paga a 100%. Concordo. Subscreve na íntegra. Olha, e se fossem os teus filhos a incluir uma, qual é que achas que seria? É assim, os meus filhos ainda são pequeninos. Um tem 13 e o outro vai fazer agora 1 ano. Portanto, eu acho que nesta fase eles ainda não pediriam nada. Mas quando estiverem na escola, eu imagino que quando eles tiverem aqueles meses longos de verão, em que nós passávamos aquelas grandes secas, eu acho que eles vão querer que haja assim algum enquadramento mais especial do que aquelas... Portanto, nós conseguimos fazer alguns ajustes, não é? Os papás já conseguem hoje em dia utilizar os recursos disponíveis, mas algo mais específico para, pelo menos, parte das férias deles, eles poderem ter os pais para poderem fazer atividades em conjunto. Porque acho que é uma solidão muito grande. Sim, lembro-me que passava o verão em casa dos meus avós e que lá está, havia só assim tipo 2 semanas de férias com os pais e sem dúvida que aquilo que as crianças precisam é da presença dos pais. Olha, da minha própria experiência pessoal, costumo dizer que isto da maternidade é que uma grande oportunidade de desenvolvimento pessoal, mas também profissional. E das partilhas que fui vendo na tua página, aquilo que te fez abandonar o SNS e dedicaste a full time aqui ao teu projeto a Solve foi aqui a maternidade. Como é que foi aquele regresso ao trabalho em 2022? Na altura trabalhavas em centro de saúde, não era? Em Braga. Sim. Eu estive nessa situação provisória. Basicamente queria lançar uma solo, mas precisava aqui de um bocadinho uma plataforma de lançamento. Eu, só para contextualizar, tinha estado de licença do Dinis, tinha utilizado todas as férias, tinha utilizado tudo o que podia para ficar o máximo tempo possível, mas depois chegou a uma altura que em termos financeiros já não era confortável, não é? Tive alguns meses também sem ter rendimentos. E então surgiu essa oportunidade de fazer portanto, uma situação de recibos verdes e trabalhar efetivamente no SNS, mas como contratada. Ok. Portanto, foi uma situação que eu já estava um bocadinho mais privilegiada do que os meus colegas de medicina geral e familiar, portanto, os efetivos, ou seja, eu... Isso é aquilo que normalmente até vemos nas notícias que se chamam os médicos tarefeiros, não é? É mais ou menos isso, mas aplicado ao centro de saúde. Sim, era mais ou menos isso. Era esse o enquadramento. Ou seja, eu já estava numas condições um bocadinho especiais. Eu não estava absolutamente contratada, então, ok, eu estou aqui a dar uma mão e tinha algumas condições um bocadinho mais facilitadas. Desde logo, eu não teria direito, por exemplo, ao horário da amamentação, por causa do enquadramento em que estava. Exatamente, mas eu negociei as horas de trabalho que eu estaria disposta a fazer, ou seja, eu fazia as 30 horas, não é? O nosso horário normalmente é de 40, eu fazia 30 e depois numa nova renegociação negociei 20, depois acabou por ser 20 e algumas coisas. Sim. A verdade é que essa experiência fez-me recordar o porquê de eu ter decidido, ainda antes de engravidar do Dinis, ausentar-me.
do SNS, porque efetivamente as condições estavam e estão muito complicadas. E para mim, pessoalmente, em termos de saúde mental e sobretudo tendo um bebê pequenino em casa, não era compatível. Não fazia sentido. Não me fazia Sim, sentido. até porque, mesmo estando em centro de saúde, ou seja, não tinhas aquelas questões dos turnos de 24 horas, das noites, dos fins de semana, mas daquilo que vou ouvindo, até de outras colegas tuas, clientes, é que há uma sobrecarga de trabalho gigante. Tem, tipo, milhares de utentes para atender. E depois que, por exemplo, se faltam porque o filho ficou doente. Por exemplo, à terça-feira é a consulta dos diabéticos ou dos hipertensos. Se naquela terça-feira o filho ficou doente e faltam, aquelas pessoas depois vão só ter consulta para aí dali a não sei quantos meses e depois acaba de ser difícil gerir isso. Sim, porque realmente como é um seguimento de muita proximidade, nós faltarmos, mesmo que seja um dia, mesmo que seja uma tarde, tem um grande impacto, porque são muitos doentes para encaixar. Sim. Já para não falar do trabalho de bastidores, que muitas vezes as pessoas não veem, que é toda a parte burocrática, a parte de ver exames, a parte de passar as medicações, que muitas vezes As as pessoas... declarações e atestados de amamentação, não é? Sim, exatamente isso. E que não se vê, trabalho muitas vezes invisível, mas que nos é uma carga tão grande ou tão igualmente ou tão grande como a de fazer as consultas presenciais. Sim. E é muito exigente. Sim. E por falar aqui em atestados de amamentação, os nossos trabalhos acabam aqui por às vezes ser um bocadinho complementares, acabo por reencaminhar muitas clientes quando principalmente os respectivos médicos de família ou pediatras ali a partir dos 2, 3 anos passam a recusar a passar as declarações de amamentação. Há aqui alguma orientação, por exemplo, não sei, da ordem dos médicos, de alguma entidade que diga a partir de X idade não passem atestados de amamentação? Ou é mesmo tipo subjetividade de cada um dos colegas? É assim, eu posso dizer que eu, com toda a honestidade, isso me foi transmitido enquanto eu estava em formação e eu não fui ver qual era a base legal Dos para 2 isso. anos? Sim, dos 2 anos. Ou seja, era quase como se fosse um dado adquirido que é passado, não é? Passado o testemunho. É tipo aquelas mentiras, né? Que se contam tantas vezes que acabam por se transformar em verdade. Sim, e muitas vezes nas unidades de saúde familiares, não é? Que são um tipo específico de centro de saúde, não é? Que acabou por ser criado há uns anos. Eram as normas assim definidas, gente. Toda a gente tinha que fazer igual, portanto, todos os médicos, ok. Toda a gente está de acordo que a partir dos 2 anos ninguém passa, não vai andar a passar um e os outros passam. Certo. E eu, ok, como interna, não é? Ou seja, antes de ser especialista, Aquilo para ti era verdade. tudo bem. Os mais velhos fazem assim, deve ter alguma base. Deve estar certo. Quando fui ver a lei e quando fui estudar, não é? Para eu fazer a minha própria prática clínica como especialista, constatei que, ok, isto não é verdade. Não. E não, nós não temos nenhuma orientação. Quando muito, nós até temos pareceres da ordem dos médicos a dizer, efetivamente, que temos que passar. Sim. Não é? Que, Pois, porque a verdade... que não há justificação nenhuma para não passar. fazermos, que nós só temos que atestar que a mãe amamenta. Não temos que dizer, porque também não nos cabe a nós concordar ou não. Eu não tenho que concordar com nada. Se amamenta, se não amamenta, se é de noite, se é de dia. Sim. Eu só tenho que atestar que amamenta. E há outra coisa que às vezes também é um bocadinho confusa para as pessoas, que é, nós passamos a declaração com base na boa fé naquela informação que a mãe nos está a transmitir. Sim. E eu vejo muitas vezes atrocidades. Uma coisa é a mãe, se for uma mãe descontraída, se for uma mãe, por exemplo, como eu. Eu dou de mamar em qualquer lado e é a minha maneira de ser e tudo bem. Sim. E se o médico, ok, está a mamar, assim. dou de mamar e o médico via e ok, constatava que eu estava a amamentar. Mas nem todas as mães têm esta vontade. O bebê pode não querer, o bebê pode naquele momento não estar disposto e não há nada escrito em que a mãe tenha que provar que está a amamentar. Portanto, pois, porque às vezes que é uma dúvida também. Pois, às vezes, né? A nível, o que é que a lei diz? Que há direito ao horário da amamentação durante todo o tempo que durar a amamentação. Não diz que é 2 anos, que é 3, que é 5. E depois também ouço muitas clientes que partilham que o médico, família, o pediatra, ou foi as primeiras mamas para ver se saía leite, ou pediu análises de prolactina, acho que não estou aqui a dizer mal. Não. E portanto isto também não faz sentido medicamente falando. Não estás a dizer mal, mas eles é que estão a dizer mal, porque a prolactina, a partir dessas idades, já não tem qualquer tipo de papel a nível da produção de leite. E, portanto, é daquelas... É um erro que eu própria poderia ter cometido quando era principiante, mas que depois já não se justifica que efetivamente a prolactina vai, em maior parte das mulheres, vir normal a partir de determinados meses. Portanto, sim. porque o eixo já deixa de ser o responsável, a produção começa a ser controlada, sobretudo localmente. Isto é um daqueles mitos que efetivamente
vai passando. Depois Aham. as mães vêm muito desesperadas dizer: doutora, veio o valor normal e agora o pediatra não me passa. E eu, claro que veio normal, ele é que tem Sim, que estudar um bocadinho mais. Pois, se calhar aquele bebê já tem para aí 1 ano e meio ou 2 anos, não é? Exatamente, claro que veio normal, ainda bem. É Sim. sinal que não tem um prolactinoma ou um tumor Sim. cerebral. Mas pronto, ainda bem que há profissionais como tu que procuram saber mais e atualizar-se e lá está, não acreditam em tudo que houve, não é? Pronto. Convém irmos atualizando. E é um mundo também. Eu percebo que Sim. às vezes é um bocadinho difícil. E é preciso também lá estar a ter alguma empatia e perceber que, mesmo por exemplo na área da alimentação e tudo, é impossível nós estarmos 100% atualizados a tudo. Mas depois acho que faz parte das características da nossa profissão e de todas no geral, nós estarmos abertos a, ok, estou errado, vou passar a fazer diferente. Olha, até agora não fiz bem, vou fazer bem a partir de agora. Olha, este tema da amamentação tem pano para mangas. Mas só aqui uma última questão. Porquê? Porque muitas empresas acabam por criar pressão às trabalhadoras, muitas vezes propositadamente. Eu diria que a esmagadora maioria das vezes, principalmente ali após os 2 anos do bebê, que passam, por exemplo, a pedir declarações quinzenais. Normalmente a regra, mas que não está escrita em lado nenhum, acabam por ser as declarações mensais, mas uma forma de pressão acaba por ser ali pedir declarações quinzenais. Dá para, por exemplo, na declaração, colocar esta declaração é válida por X meses, que é uma forma, não é? De uma empresa que pede atestado 15 em 15 dias, se a médica disser que aquilo vale por 2 meses ou 1 mês, não pedem antecipadamente, é possível? É assim, eu pessoalmente, na minha forma de ver as coisas, eu não passo atestados de amamentação com validade de base. Ou Ok. seja, o que eu declaro, se eu só passar uma declaração para aquela pessoa, eu declaro que a amamentação tem benefícios até ao desmame natural. É esta a minha declaração base. Sim. Quando é pedido algum prazo, eu dou essa resposta. E sim, eu acho que esses 15 em 15 dias, apesar da lei não proteger, Sim. são considerados abusivos Sim, e então o mínimo seria colocar um prazo de... eu coloco mesmo assim, um mínimo de 1 mês. Mínimo. Porque acho que outra coisa não é legítimo. É mesmo criar aqui, não é? Os médicos já se queixam da carga burocrática que têm associada, então aqui estar de 15 em 15 dias a passar uma declaração não faz assim Não. muito sentido. Olha, ainda relacionado aqui com a alimentação dos bebês, já não sobre a amamentação, mas a introdução da alimentação complementar, aqui para preparar esta entrevista estive a pesquisar a tua página e achei aqui tipo de uma sensibilidade, de uma honestidade incrível, a tua partilha que tu, Nádia mãe, quando foste fazer a introdução da alimentação complementar do Dinis, percebeste que aquilo que tu, Nádia médica, tinhas percebido estava desatualizado. Então acabaste por fazer também formações em introdução da alimentação complementar com outros profissionais para preparares essa fase do Dinis. E depois vi também que tinhas partilhado que fizeram assim um misto de BLW e Bliss. Podes aqui partilhar o que é que significa aqui estes 2 métodos e qual é que é a diferença para o tradicional? Então, o BLW, é o Baby Led Weaning, é aquilo que nós em português chamamos guiado pelo bebê. E o que é que acontece? É um método em que nós oferecemos os alimentos de forma a que o bebê consiga alimentar-se sozinho, fazer autoalimentação. E isto pode ser feito através daqueles tradicionais pedaços seguros, não é? Que em inglês são os finger foods, ou também através de alimentos pastosos que o bebê consiga comer com as mãos, com aquelas colheres mais pequeninas, com uma colher de sobremesa, com as pré-colheres, etc. O Bliss não é um método propriamente dito, é sim um protocolo de um BLW bem feito. Ou seja, é um protocolo que foi criado na Nova Zelândia, se não estou em erro, para colmatar aqui pequenos problemas de segurança que nós podíamos ter, quer em termos do formato e das texturas dos alimentos, portanto oferecidos inteiros, quer também em termos nutricionais, para garantir que não tínhamos déficits. Portanto, acaba por ser essa a questão, é o BLW bem feito, e por isso é que eu digo, aqui eu só faço Bliss, não é? Porque eu não ia fazer um BLW mal feito com o meu filhote tão querido. Claro. Olha, e há um método melhor, há assim um método certo ou há um método certo para aquela família? Há um método certo para aquela família, para aquele bebê, para aquele momento. Porque os bebés,
mudam muitas vezes da noite para o dia. E é muito engraçado porque eu costumo brincar com as famílias que acompanho e digo que isto é como o Harry Potter. É a varinha que vai escolher o feiticeiro. Portanto, não são vocês que vão escolher o método do vosso bebê. Vocês vão apresentar, vão fazer aquilo que também vos fizer sentido, mas às vezes vejo pais super entusiasmados para fazer o método guiado pelo bebê, o BLW com os pedaços, e chegam lá e o bebê não explora muito, não está muito interessado nos primeiros tempos. Olha, ele gosta mais de colher. E eu, ok, tudo bem, podemos oferecer alimentação do método mais tradicional, nós podemos fazer o método de oferecer a comida à colher de forma respeitosa e estarmos atualizados também. E a maior parte das famílias que eu acompanho é isto que fazem. Fazem um bocadinho este mix, mas sobretudo o tradicional, começam por uma sopa menos líquida e oferecem à colher de forma respeitosa. Também acontece o contrário. Os pais querem fazer o método mais de acordo com aquilo que se sentem mais seguros, às vezes têm um bocadinho de medo do engasgamento, embora seja equivalente o risco. Querem e o bebê não está nem aí para a colher. Quer pegar ele e fazer, por exemplo, os meus filhos são assim. Eu, das poucas vezes que ia tentando dar alguma coisa à colher, porque pronto, às vezes não queremos que eles se sujem todos e façam máscaras de iogurte, a maior parte das vezes eles não aceitam, querem comer sozinhos, portanto o bebê também Olha, escolhe. eu como em primeira viagem tinha muito medo dos alergénios e do engasgamento. Natural. E acho que também só descobri que existia algo diferente do tradicional, portanto ali o BLW, acho que o Tomás já tinha feito a introdução da alimentação complementar. Depois do Gui, continuava com medo dos engasgamentos, mas já foi assim um mix, não é? Ou seja, ele gostava muito de explorar e, portanto, o que é que eu lhe oferecia em BLW? Aqueles alimentos cujo corte eu me sentia segura, sabia que aquele estava assim mais ou menos, mas depois aí complementado, lá está. Também com o tradicional, porque depois acho que há muita ideia das partilhas que se vai ver nas redes sociais, que aquilo que é certo e que é respeitoso para o bebê é o BLW e que o tradicional nem por isso. Mas também é possível fazer aqui um método tradicional em que respeitemos aqui os sinais de saciedade do bebê, não é? Sim, de saciedade e de fome. E nós podemos, eu muitas vezes digo isso às famílias que acompanho, que é, vocês não são piores mães e pais por estarem a optar por começar por alimentos pastosos. Nada disso. Vocês podem aprender e acho bem que atualizem, porque há muita coisa que realmente, muitos cronogramas rígidos e alimentos proibidos que não fazem sentido nenhum, como os frutos vermelhos só aos 12 meses, por exemplo, coisas assim. Portanto, faz sentido que se atualizem nesse aspecto também, mas podem perfeitamente respeitar o vosso bebê e dar comida à colher. É daquelas coisas que não diz nada sobre a parentalidade, até porque todos nós, depois, quando o bebê já estiver mais pronto, vamos todos convergir no mesmo. Portanto, isto é só o início. E no início há pais que são um bocadinho mais preocupados. Também há, por exemplo, a questão da quantidade. Muitos pais no início, sobretudo se tiverem bebés que são um bocadinho mais pequenos, que sofrem mais pressão por causa do peso, sentem-se, se calhar, mais confortados de, ok, pus uma sopa numa tacinha, uma sopa mais pastosa, sopas líquidas, a avó não. Isso nunca veio. Mas uma sopinha assim mais consistente. E olham, ok, o bebê comeu metade disto. E sentem-se mais confiantes, ok, comeu o que precisa. Porque isso também é outra questão que muitas vezes aflige os pais, que é, será que está a comer o suficiente? Sim, sim. E ainda há muito aqui a ideia da sopa. É uma ideia muito portuguesa, não é? A sopa Sim, sempre sim. na alimentação dos bebês e das crianças. Eu costumo brincar e dizer às minhas famílias, eu não tenho nada contra a sopa, eu juro que não tenho nada contra a sopa, até porque eu pessoalmente gosto bastante, mas realmente não é um alimento que eu acho o mais interessante no início da introdução alimentar. Até porque a sopa classicamente feita, eu estou um bocado a brincar com os avós, é mais líquida, é basicamente água com alguns legumes que foram triturados lá dentro. E do ponto de vista de densidade nutricional, se o bebê até come uma tigela daquilo, não tem assim tantos nutrientes como teria se estivéssemos a cozinhar, por exemplo, os legumes a vapor e oferecêssemos inteiros. Portanto, aqui sempre ter esta ideia de que, ok, a sopa é muito importante, mas não é obrigatória e também podemos, lá está, com sopas menos passadas, também aumentar a riqueza nutricional, porque fica tudo mais condensadinho. Boa. Olha, e foi aqui com a introdução da alimentação complementar, aqui com a página do Dinis Come Feliz, que começaste o teu negócio no digital. Ou já davas consultas online antes? É assim, foi uma coisa em paralelo. Eu por acaso estava a pensar a refletir sobre isso há uns dias, que era o que é que veio primeiro, não é? E a verdade é que foi basicamente sempre uma bifurcação que aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo, que foi, ok, abrir a empresa
empresa, neste caso, não é empresa, mas a título da ERS, a nossa entidade reguladora de saúde, portanto, para abrir a atividade médica, para estar tudo legalizado, foi essa parte do momento médico, não é? Que é o mesmo nome do projeto de educação. E depois, por outro lado, o projeto de Inês Come Feliz correr em paralelo, ou seja, são duas caras portanto, é do mesmo, não é? Mas a verdade é que é na introdução alimentar que eu faço a maior parte do meu trabalho agora. Ou seja, começou por ser uma bifurcação mais ou menos equilibrada e agora, de facto, tenho muito mais pendor a parte da introdução alimentar, também por gosto pessoal, porque sim, comecei a fazer as consultas, mas apercebi-me de que eu, como médica de família, gosto efetivamente de fazer consultas no SNS e presenciais. Para mim é muito importante o ir abrir a porta à pessoa, o sorrir cara a cara. Claro que eu posso sorrir para a pessoa na videochamada, claro que sim, mas não tem o toque terapêutico. E isso para mim, mesmo o leque de população, porque a parte, não é? Eu costumo brincar e dizer que é dos 0 aos 100 mães que eu atuo por norma em consulta, e por isso eu perco a população idosa, que é uma população... Sim. Que precisa tanto de nós, e acaba por ser, em termos de consulta, é diferente. E eu gosto muito de trabalhar com mulheres e fazer consultas de pré-conceição e assim, mas neste momento sinto que não tenho tempo para tudo, e então foquei-me um bocadinho mais na parte de introdução alimentar. Porque fazes consultas de pré-conceição, aqui de pós-parto também, mas depois também aqui parte direcionada às crianças e à alimentação, a nível de consultas, não é? Eu neste momento não estou a fazer sequer consultas individuais, porque percebi que gosto mais de trabalhar a introdução alimentar em termos de comunidade, porque acho que neste momento eu tenho o curso de introdução alimentar, em que as pessoas têm acesso às aulas gravadas, conseguem vê-las com toda a calma, ver, rever, e depois nós temos a nossa comunidade, o nosso grupinho, para nos irmos todas apoiando e tirando dúvidas, e sinto-me mais confortável nesse tipo de abordagem, de juntas somos mais fortes, do que propriamente na consulta individual, que acho que neste âmbito faz mais sentido ir para as mãos da nutrição infantil. Acho que faz mais sentido. Tudo o que é suplementações, por exemplo, regimes específicos, sobretudo. Agora vemos tantas famílias vegetarianas. Sim. Acho que isso está na mão de uma boa nutricionista, ou nutricionista, ou homem também. Sim. Embora eu não conheça agora assim de repente nenhum, mas... por acaso, agora que falas, acho que só me estou a lembrar de um que conheço do Instagram, mas não me recordo do nome, mas acho que de resto é só mulheres. Sim. E isso estavas a falar de comunidade, é super importante, porque às vezes, se calhar, a minha dúvida vai ser a dúvida daqui a 3 dias de outra família. Se calhar às vezes tenho muito esta ideia, também não sei se foi ter apanhado ali uma parte de Covid, confinamento, que é assim muito solitário, o processo da maternidade, não é? Então às vezes percebermos que há outras famílias que estão a passar pelos mesmos desafios que nós faz-nos sentir um bocadinho menos ETs. Eu acho que sim, eu acho que não tem a ver com a pandemia, eu acho que tem a ver com o facto de nós, a geração que está a ter filhos agora, as duas gerações, grosso modo, que estão a ter filhos agora, terem perdido as comunidades. Nós vivíamos, no geral, não é? Há 50 anos atrás vivíamos em famílias alargadas, vivíamos em locais mais pequenos. Quem não vivia em grandes cidades, não é? Quem vivia em espaços mais pequenos. Toda a gente se conhecia, toda a gente dava uma mão, toda a gente dava um olho, e isso faz muita diferença. Eu cresci numa família alargada. Eu vivi até aos 15 anos com 3 gerações na mesma casa, e faz toda a diferença. E acho que essa solidão não é totalmente colmatada por estes grupos, mas a gente ajuda um bocadinho, efetivamente. Sim, acho que sim. Aproxima-se um bocadinho mais, não é? Daquilo que se costuma dizer, preciso uma aldeia para criar uma criança. Sim. Olha, e foi aqui com este projeto do Inês Come Feliz que avançaste então aqui para o teu projeto a Sol, também aqui, não é? 2 faces da mesma moeda, o momento médico e o Inês Come Feliz, mas foi o estares a solo que te permitiu, quando o Benjamin nasceu, ficares com só um bocadinho de licença, e poder ter sido o teu marido a gozar a maioria da duração da licença, certo? Porque claro, não é? Como estavas a trabalhar por conta própria, gerias os teus horários, e se tivesses de trabalhar, trabalhavas, se não tivesses, não trabalhavas, não é? Sim, para mim sempre foi muito importante eu ter o tempo para o pós-parto, e por isso pude dar-me esse luxo, chamemos assim, de realmente praticamente parar a atividade. E eu sei que muitas mães, às vezes acho que
se glorifica um bocadinho esta questão da mãe trabalhar a solo como se fosse equivalente a ok, tem toda a flexibilidade do mundo e tem toda a disponibilidade e as coisas correm. Não é bem Não assim. é bem assim, depende também, lá está, de toda a estrutura que esteja montada por trás, porque muitas vezes acaba por ser, como mães, não é? Às vezes temos muitas frentes e não preparamos o negócio tão bem para essa fase, e portanto vejo muitas mães, muitas vezes até não estão a gozar a licença e estão a trabalhar e vêm-se forçadas a ter um bocadinho mais de atividade que aquela que gostaria. Não foi o meu caso. Felizmente eu pude mesmo praticamente parar durante os primeiros meses do Benjamin. Não foi a 100% e portanto senti que realmente houve ali uma pontinha de... Realmente a situação com o meu mais velho era diferente, mas também, eu suponho, não é? Que também era outro bebê, portanto, os segundos é sempre uma experiência um bocadinho diferente. Sim. Mas aqui para nós foi mesmo muito importante, enquanto família, que fosse o pai a gozar a licença, porque eu senti, e isso muito mais forte do que aquela pontadazinha de saudade que eu tive da primeira experiência, foi muito mais forte a necessidade que eu senti de ser, do pai estar muito mais presente. Na nossa realidade, quando foi o Dinis, fui a correr, senti que o Diogo não conseguiu aproveitar o bebê de forma alguma. Porque do Diniz, o Diogo ficou, não é? Se calhar com aquela parte inicial e provavelmente com 30 dias finais, e tu com a esmagadora maioria da licença. Sim, foi exatamente isso. E o que eu sinto que as famílias também transmitem muitas vezes é que parece que a vida do pai portanto, vão para o trabalho e quase como se voltasse ao normal, e depois há aquela dificuldade de ok, as mães já têm um trabalho a tempo inteiro, estão de licença, é um trabalho a tempo inteiro. Sim. E o marido, o companheiro chega, ok, esteve no trabalho dele, mas foi um trabalho que acabou às 5, às 7, às 8, pronto, seja lá o que for. E se calhar depois até entra o turno seguinte, não é? Sim. E tem tempo, se calhar, para parar um bocadinho, para ir almoçar tranquilo, para ir à casa de banho tranquilo. Sim. Ou seja, aqui eu costumo às vezes trabalhar isso um bocadinho com as famílias, que é, eu sei que o trabalho fora de casa é diferente, tem exigências diferentes, mas depois aqui entra o seu segundo trabalho. Quando chega o pai a casa, o pai, o outro companheiro, etc., entra o turno da noite que é partilhado. Não é? E tudo bem que, efetivamente, que há questões que são muitas vezes em muitas dinâmicas familiares exclusivas da mãe, ok? Nomeadamente a amamentação, não é? Muitas vezes dizemos, não é, que os direitos são praticamente iguais, menos nessa questão biológica, não é? Mas a verdade é que para nós fez muita diferença que o pai pudesse não só a partilha das tarefas, pronto, as pessoas focam-se, e acho espetacular isso, de realmente nós ainda não estamos de todo numa igualdade de distribuição, mesmo nos casais que são mais... Que estão muito mais equitativos, ainda não é igual de todo na maior parte dos casais, mas aqui nem foi só essa questão, foi mesmo a questão do usufruto dos filhos, porque é verdade que as licenças são para os filhos e não para os pais, mas um pai neste caso, que esteja presente, que possa ter esta liberdade de vê-los crescer, também é muito importante, porque muitas vezes nós negligenciamos o papel da ligação do pai com os seus filhos. E eles às vezes sentem-se colocados de parte, porque lá está, até mesmo em termos profissionais, como assim, vais tirar a licença? Pois, como é que foi recebida essa decisão por parte da entidade empregadora? Se calhar com muita estranheza, se calhar foi o primeiro a fazer isso, não? Não sei se foi o primeiro, mas por acaso o Diogo não é dado sequer se alguém manifestou alguma coisa, ele não se apercebeu sequer. Portanto, não, mas sim, há muito essa pressão. Sim. Há muito aqui nesta parte, né? Costumo dizer às vezes que o primeiro de uma determinada equipa, de uma determinada empresa, a avançar com determinado direito, é tipo o filho mais velho para sair à noite, não é? É sempre mais difícil o filho mais velho convencer os pais a sair à noite do que os irmãos, não é? Que o mais velho já desbravou o caminho. Portanto, costumo fazer aqui esta analogia, porque acho que é um bocadinho isso. Há se calhar alguma estranheza, alguma dificuldade no primeiro de determinada equipa, mas depois acaba por ficar mais fácil para os colegas. Sim, e o que eu noto também é que, como eu tenho a página e falei sobre isto, muita gente não fazia ideia que isto era possível. Inclusivamente, foi informar-se em quem devia ter, não é, estar informado, e até foi dito que não tinha direito o pai, que tinha que ser sempre a mãe. E, pois. De facto, não, desculpem, realmente pode. Nós não fizemos nenhuma ilegalidade, prometo. Sim, há muito esta ideia que
ainda está muito relacionado aqui, não é? Que aqui o trabalho do cuidado é para a mulher e, portanto, que a licença é para a mãe. Mas isto também foi uma alteração quando mudou aqui o Código de Trabalho, que também deixaram de lhe chamar licença de maternidade para lhe chamarem licença parental, exatamente pelo facto que é para o pai e para a mãe. Portanto, não é licença de maternidade, nem licença de paternidade, é parental, porque pode ser partilhada pelos dois. Ou até, não é? Ficar o pai com a maioria da duração da licença. Sim, eu acho que, na verdade, para a maioria das dinâmicas familiares, e as famílias, muitas famílias que tenho acompanhado ao longo da minha carreira, efetivamente, para a maior parte das pessoas, fará sentido naquela dinâmica ser a mãe. E, portanto, acho que os direitos do pai na parentalidade, em minha opinião pessoal, nunca devem ser em detrimento dos da mãe. Portanto, acho que às vezes, lá está, nós temos agora neste momento alguns ligeiros benefícios quando há esta inversão e eu pessoalmente não concordo com isso, mesmo que na minha realidade de momento, não é? Como trabalhadora independente, acaba por até ser mais benéfico para mim da maneira que está, mas eu não concordo com ela. Acho que há de facto, ainda temos não só em termos biológicos, mas também em termos de sociedade em si, uma pressão tão grande em cima das mães que o mínimo que podemos fazer é dar-lhes realmente um bocadinho, uma fatia um bocadinho maior do bolo. Não digo, como eu acabei de dizer há um bocadinho, acho que os pais cada vez querem ser mais parte, não só da divisão das tarefas, mas também da parte emocional de ter um filho, e isso vai-se, espero eu, refletir, não é? Acho que os pais, né, desta geração, da nossa geração, estão aqui a fazer também um grande trabalho e um grande caminho, porque estão aqui a romper padrões, né, daquilo que foram os exemplos que eles tiveram como pais. Sim, portanto acho que sim, acho que é ir desbravando e tentando ter mais direitos para os nossos filhos, sobretudo, não é? Sim, Terem claro os dois que aqui pais. o ideal era, lá está, como disseste no início, a licença ser como em Espanha, por exemplo, que é a duração igual para a mãe e para o pai. Mas como estavas a falar aqui, há estas majorações, não é, do pagamento, se o pai ficar mais tempo, mas a duração não estica e, portanto, se o pai está de licença, a mãe tem que ir trabalhar. E notaste diferença da primeira licença para a segunda, ou passarem assim os 4 juntos? Deve ter sido uma diferença incrível. Foi incrível, foi maravilhoso, porque eu tenho tido a sorte de, nos pós-parto, quer de um, quer do outro, estar bem fisicamente e psicologicamente, e então podermos ter a possibilidade de ter tempo a 4, neste caso, fazer as nossas caminhadas, pronto, fazer atividades que para nós nos fizessem sentido, pegar nos 2 miúdos, levar-nos no carro, fazer trilhos. O Benjamin. Por cima apanharam a licença no verão, não é? Que o Benjamin nasceu em maio, portanto apanharam ali o bom tempo para poderem estar aí a fazer aproveitarem tempo juntos. Sim, não, foi maravilhoso. E o meu marido disse mesmo isso, que é realmente ter esta possibilidade consigo e mesmo a própria conexão que consegue criar com o bebê, não é? Porque é tudo tão rápido. Então, quando é um primeiro filho, é tudo tão a correr e de repente já está a trabalhar e a vida mudou radicalmente e este ajuste, não é? Ele sente que realmente conseguiu ser pai de uma forma mais inteira por causa de ter tido este tempo também de se conectar mais com o Benjamin. Sim, e com esta promoção, não é? É pai de 2, mas com tempo, porque se calhar se fosse naquele registro clássico, ficava um mês em casa e depois ia trabalhar e depois só mais um mês no final, mas tempo a 4 só ali no primeiro mês e que acaba por ser aquele mês de adaptação, não é? De todos, da mãe, do pai, do filho mais velho. Sim, eu acho não que há assim muito tempo para aproveitar aí nessa fase de adaptação. Sim, eu acho que é muito facilitador, sem dúvida, porque abre-nos toda uma perspectiva, porque efetivamente a família é algo não é, eu muitas vezes penso, não é? E esta decisão de trabalhar a partir de casa, tendo os pequenotes esta idade, é mesmo no sentido de e eles vão ser pequenos tão pouco tempo. E eles vão ser bebés tão pouco tempo. O facto do Diogo poder ter estado estes meses em maior ligação são uma grande mais-valia para todos, a meu ver. E de certeza que levaram muitas memórias. E vocês os dois, os pequeninos não, mas é sempre importante. Nádia, estamos aqui a terminar. O que é que um filho ensina melhor do que qualquer livro de parentalidade? Isso é fácil. Eu acho que ensina a desacelerar. A parar o tempo, a conseguirmos mesmo carregar naquele botão de pausa e apreciar. E isto às vezes é tão difícil porque nós como mães parecemos polvos, parece que estamos a ser puxadas em várias direções e
os filhos têm esta magia de, ok, vamos parar e observar e ver o mundo, a beleza das pequenas coisas que o mundo tem. Por isso, os filhos ensinam isso como ninguém. Sem dúvida, concordo. Às vezes é bom, às vezes gostava de, não é, gravar aqueles segundos que estamos a vê-los a dormir, por exemplo. Obrigada, Nádia, mais uma vez. É sempre bom podermos conversar. Obrigada por estar aqui. É um gosto falar sobre estes temas tão apaixonantes e ainda por cima com quem partilha a nossa maneira de ver as coisas. Obrigada a ti, que estás aí desse lado, por teres acompanhado esta partilha. Este foi só um dos primeiros capítulos do Código Parental. Fica atento aos próximos episódios e não percas nenhuma norma do Código Parental. Até lá, não te esqueças da norma mais importante, que o melhor presente para os teus filhos é o tempo que passas com eles. Obrigada por ouvires o Código Parental. Subscreve o podcast para não perderes nenhuma novidade. E partilha este episódio com aquela família que sabes que precisa desta informação. Encontramo-nos na próxima quinta-feira. Até lá!